Srs. Deputados, vamos então entrar no ponto 2, na segunda parte da nossa reunião, para dar início à audiência do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, agradecer a presença do Presidente do Sindicato, Ricardo Cunha, e do Sr. Vice-Presidente, Leonel Mateus, recordar aos Senhoras e aos Srs. Deputados as grelhas de tempo para esta audiência. A entidade requerente terá 8 minutos para uma intervenção inicial, os grupos parlamentares terão 3 minutos e a entidade terá para uma intervenção final 8 minutos, tentando contabilizar um total de audiência de 40 minutos. Se Estados assim sendo, vou desejando as boas-vindas a esta casa, que também é vossa. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, Ricardo Cunha. Tem a palavra. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Agradecer a rápida resposta no pedido de audiência que solicitamos a esta Comissão. O pedido veio no sentido da audição do Sr. Ministro da Coesão Territorial e dos seus Secretários de Estado há bem pouco tempo nesta Comissão, pois foi aqui dito por parte do Sr. Secretário de Estado que, relativamente aos bombeiros chapadores, os assuntos estavam a ser tratados e que haveria um diálogo constante com os sindicatos. Em parte, é uma verdade. Inicialmente, nos primeiros 37 dias, com este sindicato, reuniu-se 2 vezes, mas no dia 21 de maio, na última reunião, ficou dada a palavra por parte do Sr. Secretário de Estado que até ao final do mês de junho, ou seja, já passou, iria haver nova reunião para que nos pudesse ser dito, por parte do Governo, o que é que estavam disponíveis a ir, relativamente a medidas de apoio à inflação, que os bombeiros chapadores ainda não foram contemplados, e até à própria carreira. Foi passando o mês de junho, o sindicato foi tentando fazer várias tentativas de contacto com o Ministério, nunca foi correspondido, nem nunca foi devolvida a tentativa de contacto. Por isso, é falso que o contacto seja constante e lamentamos que tenha havido uma falha na palavra dada, porque é um mau presságio para o que possa vir aí em breve, porque quando se vai negociar alguma coisa e à partida já temos uma experiência de falta de palavra, não é bom sinal. E isso deixou-nos preocupados, porque os bombeiros chapadores são das carreiras mais prejudicadas na administração pública, desconhecida de muita gente, inclusive de muitos deputados, infelizmente, pois mistura-se aqui um bocado os bombeiros voluntários com os bombeiros chapadores e não tem nada a ver. E para que a gente perceba, o sindicato foi pedir de medidas de apoio à inflação, fomos pedir que se fosse atribuído aos bombeiros chapadores o que atribuíram às forças de segurança, no mínimo de 104 euros. Não pedimos nada por ir além e fora do extraordinário. Não nos souberam responder sobre isso. Foi pedido uma alteração ao Decreto-Lei 75B, que era o acelerador das carreiras, que contemplou os 6 pontos à administração pública, a quem entrou até dia 30 de agosto. Pedimos que fosse contemplado até ao final do ano, pois abrangeria alguns bombeiros chapadores, não são muitos, cá estamos a falar para aí de 80 bombeiros chapadores a nível nacional, que estão há 19 anos nesta carreira e congelados na progressão, porque precisam dos 10 pontos e não têm, e é uma grande injustiça que está a ser cometida, e acreditamos que não será nenhum peso para o Orçamento de Estado acrescentar mais 4 meses àquele decreto-lei. E pedimos que fosse esclarecido o trabalho suplementar, porque apesar do anterior Governo ter feito o esclarecimento que o trabalho suplementar é devido a partir das 35 horas semanais, na realidade há municípios que ainda não estão a cumprir. Às vezes pode parecer não é, que isto que eu vou dizer não é verdade, mas a democracia ainda não chegou a todos os municípios do país. Se tiverem curiosidade de saber, alguns municípios podem perguntar, que a gente também temos o prazer em dizer onde é que a democracia não funciona. E depois fomos pedir que se regulamentasse a carreira, e da nossa proposta de carreira, a gente pediu reunião a todos os partidos com assento parlamentar. Os que já nos receberam têm na sua posse as nossas propostas de carreira. São propostas validadas pelos bombeiros chapadores. A maioria dos bombeiros chapadores é nosso associado. Nós representamos a larga maioria dos bombeiros chapadores do país. Depois sentimos que havia uma lacuna na nossa representação até 2019 e então foi na altura, porque em 2019 houve uma mexida na nossa carreira que mais uma vez nos penalizou. Ou seja, sempre que houve alguma mexida foi sempre a penalizar os bombeiros. E então nós fizemos várias propostas e aquilo que estamos a pedir não é este mundo e o outro. Estamos a pedir que se regulamente o que existe atualmente, na maior parte dos municípios. Fique escrito. Porque num sítio aplica-se de uma maneira, noutro sítio aplica-se de outra, noutro aplica-se de outra. Porque também muitos municípios têm nos seus quadros de recursos humanos, se calhar pessoas com um bocado de malvadez, porque eu não quero acreditar que seja falta de competência, é mesmo malvadez. E depois aconselham os presidentes de forma errada, porque sabem que se os sindicatos quiserem reverter alguma coisa, têm que ir para os tribunais, e os tribunais demoram uma eternidade a tomar decisões.
Por isso é que se analisarem a nossa proposta de carreira, há lá propostas que vão dizer assim, isto não faz sentido estar aqui, mas faz. Acreditem que faz sentido, tem que ficar assim escrito para que não haja má interpretação da lei, porque basta mudar-se uma vírgula e a interpretação é feita de forma diferente. E por isso é que, se por acaso os senhores deputados quiserem, nós trouxemos a proposta de carreira, posso facultar e tirarem cópias, não tem problema nenhum, não é segredo para ninguém. E gostaríamos que o Governo tivesse dado um passo em frente sobre o que é que estava disposto a ir. E até a data não deu. Como é lógico, os últimos acontecimentos que têm havido no país, né, com outras forças, com as forças de segurança e não só, os bombeiros estão a ficar um bocadinho cansados. E têm visto que cada vez que um grupo profissional cria uma carência ao país, os governos apressam-se em resolver. E aqui eu peço um bocado de responsabilidade a todos, ao Governo, aos partidos, aos deputados, aos sindicatos e até aos bombeiros. Acho que ninguém quer ver um país com carência de bombeiros. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer vai ser muito grave. Mas agora metam-se na pele dos bombeiros chapadores, que têm, por exemplo, um subsídio de risco, que está incluído no seu vencimento de base, no valor de 21,10€ mensais. São 7,03€ por cada subsídio que está lá incluído, que é a penosidade, insalubridade e risco, hospedado permanente e o ano específico para o trabalho. Eu acho que toda a gente vai aqui aceitar que isto é inaceitável. Vamos a 21,10€. Eu vou reforçar porque isto é realmente lamentável. E agora vejamos, estamos a ver outras forças a mexerem-se, a ficarem com alguns problemas resolvidos, e os bombeiros chapadores estão sem paciência para esperar. E acho que aqui tem que haver responsabilidade de todos e mostrar claramente que se quer resolver para que não haja a necessidade de se criar a carência ao país de bombeiros. Apesar que a carência já está a acontecer, porque neste momento nem sequer candidatos para bombeiros existem. A Câmara de Lisboa, que era a Câmara que mais contratava, abriu o concurso para 60 vagas e existem 52 candidatos, sendo certo que vão desistir alguns agora na fase inicial da recruta, que é o normal. E isto está a acontecer a nível nacional. E isto também acontece porquê? Porque há um bocado de desconhecimento dos bombeiros chapadores, como já disse, por todos. E quando digo por todos, é inclusive pelos deputados, pelas próprias pessoas que não sabem o que é diferenciar um bombeiro chapador de um bombeiro voluntário. Eu tive algumas reuniões com deputados e alguns até acabaram as reuniões a dizer: fico descansado que eu estou dentro do assunto, tive reunido com a Associação Humanitária não sei de onde. Ou seja, tivemos ali um bocado de tempo a perder latim para depois no fim perceber que a pessoa não percebeu o que nós estávamos ali a falar. E aqui vou aproveitar para fazer uma crítica aos deputados do Partido Chega. Espero que não me levem mal, é uma crítica construtiva. Os senhores deputados deram uma entrevista ao Jornal da Madeira, onde disseram que era uma ofensa aos bombeiros voluntários não ganharem igual aos chapadores. E isso ofende os bombeiros chapadores, porque não é igual, é que não tem nada a ver. Bastava consultar a legislação para se perceber que um bombeiro chapador tem critérios de seleção, de formação e de admissão muito mais exigentes que um bombeiro voluntário. Muito mais exigentes. Quando digo muito mais, é mesmo muito mais, até a nível de formação, carga horária de formação e por aí fora. E como em todos os grupos profissionais, seja na saúde, na segurança, etc., há diferenças salariais entre eles. Porquê? Porque alguns têm mais exigência do que outros. Estou certo, ninguém vai aqui dizer que um vigilante devia ganhar igual a um PSP ou a um polícia, como é normal. Não faz sentido. Ganhamos todos pouco, isso é uma realidade. Mas não vamos querer que um vigilante ganhe igual a uma autoridade. Porquê? Porque a exigência para ser uma autoridade é diferente do que para ser vigilante. E por aí fora. Podíamos ir para o setor da saúde, podíamos ir para o setor da justiça. Há várias diferenças salariais por esse motivo. E quando se está a querer dizer que somos todos iguais, não somos. E era bom que houvesse uma análise, primeiro, à carreira, para depois poder falar. E acredito que os senhores deputados do Chega, se tivessem conferenciado com os deputados que já vinham da legislatura anterior, por exemplo, o presidente desta comissão, estou certo que tinham ficado bem mais esclarecidos e podiam ter dado declarações noutro sentido. Até digo mais. Se tivessem dito que deveria haver mais fiscalização às associações, porque se calhar os bombeiros voluntários são sonegados nos seus direitos, estaria de acordo. Ou se dissessem assim, defendemos a profissionalização do setor, aproveitar os bombeiros voluntários, mediante prestação de provas e formação, passar a ser bombeiros chapadores, dependentes do Estado, em que o Estado paga, mas controla, também estaria de acordo e se calhar até fazia mais sentido quando se fala naqueles comandamentos nacionais. Aí fazia sentido, sim, se fôssemos todos bombeiros chapadores, ter um comandamento nacional. Porque há pessoas que pedem comandamentos nacionais, mas têm que ler a Constituição. Porque eu acho que é inconstitucional ter-se uma pessoa que pertence a uma entidade privada a comandar, por exemplo, funcionários públicos, porque a Constituição o impede. Mas no mundo dos bombeiros há muita gente que são iluminados, que falam aquilo que acham que devem dizer, que fica bem, porque traz apoio, mas muitas vezes a gente tem que defender aquilo que é correto e aquilo que é o justo para o país. Pode não ser bem visto perante a opinião pública, mas é o correto, é aquilo que tem que se defender,
Pode não trazer votos, mas se calhar mais tarde ou mais cedo o tempo vai nos dar razão que estamos a defender aquilo que é correto. E é isto que eu lamento e faço a crítica. Para concluir, Sr. Presidente. Espero que seja de forma construtiva e que isto para os deputados do Chega e para todos os outros deputados, porque eu sei que isto é uma lacuna que todos os deputados têm. E pronto, e deixo agora a palavra então aos senhores deputados para que a gente depois então possa esclarecer mais alguma coisa ao pormenor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar duas notas. Nós, na primeira intervenção, não tínhamos o tempo a contar, estava a ser controlado aqui pelos serviços, porque faltava aqui um utensílio para poder colocar o cronómetro a funcionar. Já está resolvido e, a partir de agora, já teremos o tempo. Dar apenas uma palavra, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, e dizer que esta comissão é uma comissão muito específica, porque tem aqui representados diversos autarcas, ex-autarcas e gente com experiência no poder local. Estamos a falar de uma carreira da administração pública local e, portanto, não teremos certamente em todos os grupos parlamentares mais ou menos lacunas, mas teremos nesta comissão, em particular em todos os grupos parlamentares, gente que conhece bem a carreira e daquilo que irá certamente explanar na intervenção que irá fazer a seguir, porque todos aqui, ou praticamente todos, já tiveram experiências a nível do poder local, ou têm experiência a nível do poder local. Assim sendo, dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista para uma intervenção até 3 minutos. Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra, Sr. Deputado, peço desculpa. Sr. Deputado Eurídice. Sim, tem a palavra. Peço desculpa, não tinha a informação de quem falava, peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. O meu nome é deputada Eurídice Pereira. Cumprimento-vos e, obviamente, em vocês o sindicato. Eu vou já direto ao assunto porque o tempo é escassíssimo. Eu vou colocar a questão em modos um pouco diferentes, uma terminologia diferente, para ver se chegamos ao entendimento da leitura que eu faço do assunto. O vosso estatuto tem 20 anos, aliás, mais de 20 anos. O vosso estatuto data de 2002, para ser objetiva. Ele é consagrado por um decreto-lei, não por uma lei, mas por um decreto-lei, o Estatuto do Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local. Teve 2 alterações ao longo do tempo, a última em 2023, que foi aqui referenciada a propósito da questão do esclarecimento, da clarificação do pagamento, quer à questão do trabalho suplementar, quer à questão do subsídio de turno, porque havia divergências na interpretação quer da CCTR, quer da DGAL, e, portanto, houve necessidade desse esclarecimento. Foi aqui referido que existem ainda municípios a quem esse esclarecimento, eu não punha as coisas nos termos em que colocou, da questão da democracia, mas isso é a sua opção de linguagem, eu não colocava isso, mas é muito simples. Se a lei foi esclarecida em 2023, se existem municípios que não estão a aplicá-la, é fundamental saber quem são os municípios, objetivamente, que não estão a aplicar, para se resolver o assunto, porque quer a Assembleia da República, quer o atual Governo, tem que saber quem não está a aplicar a lei, esclarecida em 2023, para obviamente, chegar aos municípios que não o estão a fazer, porque senão não saímos disto. Portanto, não é por via legislativa, porque essa está esgotada. Mas também queria dizer que sobre este estatuto não se regem só os sapadores, regem-se também a Força Especial de Proteção Civil, como sabem, e também a Força de Sapadores Florestais, que estão sobre a alçada do ICNF. Portanto, a vossa rendificação, do meu ponto de vista, é mais alargada, não é só a questão da remuneração de base, que é qualquer coisa como 1.075 euros, e quando foi feito o estatuto, incorporaram o suplemento que vocês tinham de risco e disponibilidade permanente, nomeadamente a questão da penosidade e da insalubridade também foi dito que estaria incorporado, e, portanto, primeira questão. O que eu acho que vocês pretendem é que a questão remuneratória seja revista, portanto, o estatuto seja revisto nesse aspecto, salvo erro, são nos artigos exatamente o 29 e o 38, portanto, seja revista no sentido de separar da vossa remuneração os suplementos, estes que eu estou a referir, porque se considerarmos os primeiros que eu referi, na ordem dos 14,5%, e o último que eu referi, de salubridade e da insalubridade e da penosidade, na ordem dos 15%, significa que, subtraído ao valor base da remuneração dos 1.075 euros, vocês ganham menos do que o salário mínimo nacional. Portanto, eu penso que é isto que vos que pretendem. Portanto, querem separar ou não
os suplementos da remuneração base. E ao fazer ao mexer na remuneração base, obviamente que tem que mexer em todas as posições remuneratórias e tem, obviamente, que fazer aquilo que vocês necessitam, que é mexer na estrutura de toda a carreira. Para concluir, dito isto, eu acho que também é necessário, porque no diploma base não contempla a remuneração do segundo comandante das companhias independentes, não está lá a expresso e, portanto, tem que ser contemplado. Também que vos queria referir, uma vez que o diploma da sua origem refere um modelo de avaliação que era para ser construído um outro diferente daquele que vos é aplicado, e vou terminar, e, portanto, nunca chegou a ser feito, mas eu quero perceber em que sentido é que vocês querem que o novo modelo de avaliação seja feito. E mesmo para terminar, gostava de vos entregar a questão que fizemos há relativamente pouco tempo a dois dos ministérios, do Ministério do Sr. Ministro Adjunto e da Comissão Territorial e da Sra. Ministra da Administração Interna, sobre questões que vos preocupam e, portanto, se faltar aqui alguma questão, nós podemos fazer uma adenda e voltar a acrescentar e fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu sei que o tempo é curto, dei aqui muita tolerância, porque eu creio que numa audição, e vou dar a todos os grupos parlamentares, porque considero que numa audição, numa audiência deste tipo, 3 minutos é muito difícil de gerir o tempo e por isso deixei passar e exceder largamente o tempo, tentarei compensar todos os grupos parlamentares, de forma a que a entidade também sinta que vale a pena virem à audiência ao Parlamento e verem esclarecidas as suas questões e que sejam interrogados naquilo que os grupos parlamentares considerarem por bem. Portanto, vou dilatar um bocadinho o prazo, é um dos momentos em que devíamos ponderar seriamente estas grelhas, porque 3 minutos é significativamente muito pouco para fazer uma intervenção dentro de uma temática como esta. Assim sendo, tem a palavra com tolerância o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Se não quiser a tolerância, pode cumprir os 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser mesmo breve. Quero cumprimentar o Sr. Presidente e Vice-Presidente dos Bombeiros Sapadores, do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores. E quero, antes de mais, em nome do PSD, reconhecer o trabalho de excelência que os bombeiros de Portugal, aquilo falo de bombeiros sem qualquer tipo de exceção, prestam ao país, de salientar a nova importância que têm no combate aos incêndios. Aqui representa uma percentagem muito curta, mas quero naturalmente evidenciar aquilo que é o trabalho que é feito, bem feito na emergência, no resgate e na proteção dos bens e da vida das pessoas. Eu trazia aqui algo preparado, mas depois de vos ouvir, acabo por fazer uma intervenção mais de improviso e, de certa forma, manifestar 3 ou 4 notas. A primeira é que o Sr. Presidente manifestava aqui algum nervosismo por estes últimos. O Governo está a governar há 100 dias. Faz hoje 100 dias que está a governar e o Sr. Presidente disse que já teve a oportunidade de estar com o Sr. Secretário de Estado, presumo, da Administração Local e da Proteção Civil, que é onde está inserida a vossa dependência laboral, e já reuniram 2 vezes em 100 dias. Tem-se conseguido resolver nestes últimos tempos muitas situações, como já referiu e bem, mas é impossível resolver-se tudo ao mesmo tempo. Disse que até está nervoso, começa a ficar nervoso, ou criar algum nervosismo o facto de não ter tido ainda resposta. Eu penso que ter uma resposta em 100 dias e ficar nervosismo por causa disto, teve muitos anos atrás e não sentimos isso, e podiam-se ter resolvido estes problemas. Não se conseguiu resolver nos últimos 8 anos aquilo que se quer exigir agora que se resolva nestes últimos 6. Naturalmente que as reivindicações e as ambições que o sindicato aqui vem, de certa forma, trazer, nós reconhecemos que são legítimas, são preocupações e que, de certa forma, mas importa também aqui referir que os bombeiros sapadores são quadros dos municípios, têm uma dependência direta do Presidente da Câmara, quer em termos disciplinares, quer em termos administrativos. E, sabendo nós daquilo que se tem conseguido nestes últimos 100 dias, de ir de encontro àquilo que são as ambições dos vários setores sociais da nossa sociedade, a pergunta também que coloco é se já houve alguma reunião com a Associação Nacional de Municípios, porque se os bombeiros sapadores têm uma dependência direta das autarquias, se houve também já esse trabalho de reunir com a Associação Nacional de Municípios e tentar encontrar aqui que são as melhores soluções
para satisfazer, digamos assim, as vossas ambições e, de certa forma, salvaguardar ou, de certa forma, resolver as vossas preocupações. Porque eu acho que é importante, no meio deste processo, se tenha algum cuidado com os termos, possamos ter algum cuidado da forma como abordamos algumas matérias. Eu fui autarca durante 23 anos e não conheço presidentes de Câmara que não queiram fazer bem. Todos eles gostam de fazer bem. É preciso que, quando se está a fazer bem, se consiga ter uma atitude equilibrada e justa no âmbito de todo o município. Porque para o setor, naturalmente, para um autarca, todas as atividades dentro do município são naturalmente importantes. Termino já, caro Presidente, dizendo só que preocupava-me também saber aqui neste momento se já houve algum encontro do sindicato com a Associação de Municípios e se houve, qual foi o resultado ou qual é o ponto de situação desses encontros, uma vez que, relativamente com o Sr. Estado de Estado, ainda estão em fase de avaliação, apesar de terem tido já 2 reuniões em 100 dias de governação para resolver os vossos problemas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ter que fazer uma nota, enquanto Presidente da Comissão, para que não fique subentendido que a responsabilidade de reporte ou de negociação por parte do sindicato ou desta carreira profissional que esteja fora do âmbito da Comissão. A Comissão tem a administração pública local e, portanto, obviamente, respeitando aquilo que é a separação de poderes que a Constituição confere, neste caso em concreto, é aqui que, de facto, este sindicato deve apresentar a sua audiência e, por isso, ter sido votado com a anuência de todos os partidos e de todos estarmos aqui para que não fique, eventualmente, no ar que o sindicato estaria no sítio, na hora e no momento errado. Portanto, está no sítio certo. Assim sendo, passarei a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a indicação que tenha ao Sr. Deputado José Barreira Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado, até 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em seu nome, de cumprimentar o Sr. Presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores, o Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados. Ouvimos atentamente o que nos vieram aqui dizer. Aproveito também para agradecer em nome de todos os deputados do Chega a vossa vinda, são sempre muito bem-vindos e reforçar que acompanhamos sempre as vossas reivindicações. Não posso deixar de responder à questão que me colocou, e muito bem, em relação à questão que o Sr. Presidente Ricardo Cunha nos colocou, do deputado do Chega. Eu julgo que não entendeu as declarações que o meu colega fez a um meio de comunicação das Ilhas. Só pode ter sido uma questão de um mal-entendido, porque as declarações que o meu colega fez nada afetam a vossa carreira, nada afetam os chapadores, portanto, foi apenas umas declarações paralelas, que, em forma de recomendação, não vale a pena ficar sensibilizado com isso, Sr. Presidente, não vale a pena, porque o meu colega, ao pedir mais condições para os bombeiros voluntários, acaba sempre por, julgo eu, ser mais fácil melhorar as condições dos chapadores. Portanto, não fico sensibilizado com isso. Foi certamente um mal-entendido que será superado, de certeza, por nós e pelo trabalho que vamos fazer. O deputado que eu substituí, e, efetivamente, fez um excelente trabalho anteriormente, é reconhecido por todos, mas o Governo concluiu, o Governo caiu e o colega deputado não conseguiu concluir o que preparou. Mas agora estou cá eu, para dar continuidade, lutar por vós. Quem me conhece sabe que não sou de desistir, sabe que não sou de ficar calado, sabe que sou um teimoso, sou um chato, sou persistente e, portanto, quando eu quero muito, as coisas acontecem. Portanto, eu não vou deixar cair em saco roto todo o trabalho feito anteriormente, que foi muito, mesmo muito. Foi uma pena o Governo ter caído, foi uma pena, por um lado não foi pena, mas no que diz respeito ao bom trabalho que estava a ser feito, iria-vos beneficiar, mas não há problema, porque, como disse, eu estou por cá e vou acompanhar, e se for possível melhorar, vai ser melhorado, porque os senhores, para os seus bombeiros, nada é demais. Aliás, para todos os nossos bombeiros nada é demais, incluído sapadores. Vocês pensam que não é uma questão de misturar, é que o vosso trabalho, quer sapadores, quer voluntários, é importante para a população de uma forma em geral. Para
todos eles. Portanto, às vezes, tanto que se cai em alguns deputados de falar de voluntários e de sapadores, mas o que queremos dizer é o socorro e a rapidez do socorro e, de facto, quanto mais profissionalizado, como é o vosso caso, bombeiros e sapadores, melhor seria. Tomara que fosse o país todo que tivesse a capacidade e a possibilidade de ter bombeiros e sapadores. Portanto, não fique sensibilizado nem melindrado com isso, porque não há motivo. Agora, eu gostaria de vos colocar algumas questões que julgo que serem pertinentes. Nós sabemos que os bombeiros sapadores pedem um sistema de avaliação adaptado às especificidades da sua profissão, que o atual sistema dificulta a progressão de carreira e faz com que a vossa profissão seja menos atrativa. Inclusivamente existem até muitos concursos, como referiu, abertos para a ingressão de novos bombeiros, onde as vagas ficam por preencher. De forma que eu tenho algumas questões que gostaria de vos colocar. A primeira é saber, caso disponham desses dados, quantos quartéis existem com falta de efetivos e quais são. Gostaria também que me desse o vosso entendimento das consequências desta falta de efetivos, que na nossa opinião é óbvia, mas dito por vocês terá um outro peso, presumo eu. Por fim, que componentes entendem que deve ter um modelo de avaliação que melhor se adapte às especificidades da profissão de bombeiro sapador? Eu gostaria de colocar aqui mais uma série de questões, mas devido ao tempo, gosto de respeitar, sou muito exigente com os outros, de forma também que tem que ser comigo próprio, portanto vou-me ficar desta vez por aqui, pelo que tenho que vos agradecer, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente a Iniciativa Liberal, nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o LIVRE, nem o CDS, assim sendo, vou conceder a palavra ao sindicato. Creio que será o Sr. Presidente Ricardo Cunha que fará a intervenção, ou vai alternando com o Sr. Vice-Presidente. Ok. Até 8 minutos, e tendo em consideração que faltam alguns grupos parlamentares e que também fui tolerante em relação aos grupos parlamentares, com alguma tolerância, tem a palavra o Sr. Presidente. Respondendo então às perguntas que nos foram feitas, começo já pelo fim, que é mais fácil. Sr. Deputado, eu não vou argumentar consigo as declarações, porque eu tenho as declarações e não vale a pena. A minha nota vai no sentido daquilo que nós recebemos de feedback dos bombeiros chapadores, ok? E nada contra os bombeiros voluntários, tenho todo o maior respeito por eles e fiz questão de alertar que não caiu bem. Não foi bem como você disse, se quiser, depois pode ler a notícia, que não foi bem assim que foi dito por parte do senhor deputado, mas pronto. E em nome de respeito pelos bombeiros voluntários, mas como eu lhe disse, dei-lhe 2 notas que se calhar se preocupassem em ir por aquele caminho, ou da fiscalização às associações, ou a própria profissionalização do setor, se calhar seria mais viável e se calhar caía de outra forma nos 2 lados, tanto nos voluntários como nos chapadores. Sobre o sistema de avaliação, é uma verdade que foi feito para estagnar a carreira, não tem nada a saber. É impossível a um bombeiro sapador atingir o último escalão, neste momento, é impossível. Precisávamos de cerca de 80 anos para lá chegar. Defendemos que até se criar um sistema de avaliação, porque nós somos a favor da avaliação, mas é para avaliar o mérito, e neste momento isso não serve para avaliar o mérito. Hoje em dia as avaliações derivadas às cotas, avalia-se quem a gente se dá melhor ou pior dentro das corporações, não é se a pessoa realmente tem valor, e isso é um bocado injusto. E depois, muitas vezes, as avaliações que são dadas mantêm-se sempre as mesmas. Porquê? Porque se tiver que se reduzir a nota, é uma chatice, tem que se justificar, então mais vale manter-se tudo. E depois há aquelas pessoas que até são pessoas com bastante mérito e estão ali bloqueadas. E entendemos que até se arranjar um sistema avaliativo adaptado aos bombeiros, deveria-se fazer como se faz, por exemplo, para os militares. Mantém-se o desbloqueio como era antigamente, automático, sendo que a avaliação apenas serve para a promoção na carreira, ou seja, para concurso de promoção. É o que nós entendemos que deveria ser feito, até porque assim obrigaria a acelerar o processo de se arranjar um sistema que todos concordássemos, até porque todos têm que ser ouvidos, inclusive os outros sindicatos, para que seja uma coisa justa para os bombeiros. Relativamente à falta de efetivos nos quartéis, são 25 municípios com bombeiros chapadores, todos eles têm carência enorme de efetivos. Todos, desde Lisboa a qualquer outro lado do país, todos eles. Posso-lhe dar vários exemplos. Eu podia dizer, por exemplo, Leiria, que tem a responsabilidade de atuar em Lisboa caso haja uma catástrofe, tem 50 bombeiros, sapadores. Mas isto acontece porquê? Eu vou tocar neste assunto e sei que isto vai melindrar muita gente. Antigamente, o financiamento das EIPs só era permitido aos municípios que não detinham bombeiros chapadores. Atualmente, os municípios que têm bombeiros chapadores também podem financiar as EIPs de bombeiros voluntários. E o que é que acontece?
As autarquias apostam no financiamento em associações humanitárias, que são privados, sai-lhes mais barato, porque pagam metade do vencimento de base àquele bombeiro, o resto fica para parte da autoridade a pagar, e deixaram de investir nos chapadores. Falei-lhe de Leiria, olha, podia falar o Distrito de Santarém todo. O Distrito de Santarém todo. Pode escolher o quartel que quiser. Falta de efetivos. Em todo lado há falta de efetivos. E é preocupante porque, por exemplo, em Santarém até tinham um concurso aberto e deixaram passar os prazos para o ingresso. Temos lá uma corporação que tem 30 bombeiros, alguns deles já com problemas de saúde, que não podem prestar um socorro operacional. Isto acontece até na generalidade dos bombeiros do país, porque aumentou-se a idade da reforma, os bombeiros estão a ficar velhos, sofremos de patologias normais da nossa profissão, é outra das exigências que temos na nossa carreira, que é as doenças profissionais. Temos colegas nossos que sofrem de doenças oncológicas, doenças cardíacas e de outros males, e que têm que estar ao serviço, porque se forem para casa, para além de terem perca salarial e terem o problema de saúde, geram-se mais problemas. Ou seja, a falta de efetivos é em todo o país. Sendo certo que a possibilidade dessas autarquias financiarem as EIPs também agravou a falta de efetivos nos bombeiros chapadores. Foi uma medida errada, no nosso entender, por parte do Governo que fez essa alteração, e se calhar deveríamos revertê-la para que os municípios começassem a investir em bombeiros chapadores, porque na realidade os bombeiros chapadores são os bombeiros mais antigos do país, os bombeiros chapadores são mais antigos do que muitos países do mundo, e são o garante do socorro a nível nacional, porque somos dependentes do Estado, e se o Estado precisar nós temos de estar lá, e ao contrário não. Ou seja, o Estado neste caso paga, mas controla. Nos outros casos paga, mas não controla. Isto são decisões políticas, cada um segue o caminho que entender. Vou responder-me aqui ao Sr. Deputado do PSD. Com todo o respeito, o meu nervosismo não tem a ver com a falta de resposta do Governo. O meu nervosismo tem por eu saber o que é que os bombeiros estão dispostos a fazer pelas faltas de resposta do Governo. E eu acho que este nervosismo devia abranger todos. Todos. Porque eu estou certo que ninguém quer, como eu lhe disse, uma carência de bombeiros no país. Porque isto acarreta, se calhar, consequências para pessoas que não têm culpa nenhuma. Ok? Por isso é que eu estava um bocado nervoso. Porquê? Porque eu preocupo-me com a minha carreira, preocupo-me por ser bombeiro sapador e tenho uma honra enorme de vestir esta farda, custou-me bastante a ganhá-la, e às vezes eu vejo que a gente leva isto de uma forma muito leviana. E para que se conste, é uma verdade que nós estamos a reivindicar isto há bastantes anos, já com os outros governos todos. Mas também é uma verdade que o governo atual conseguiu resolver problemas que foram criados bem recentemente a outros grupos profissionais e não resolveram dos bombeiros. E porquê é que isso aconteceu? Porque se criou carência, criou-se complicações por parte desses grupos profissionais. Eu estou certo que não quero que isso aconteça. Ninguém gostou de ver a polícia aqui à porta, ninguém gostou de ver os professores em protesto durante uma catrafada de meses, com os constrangimentos que criaram-se nas escolas. Estou certo que ninguém quer que isso aconteça nos bombeiros e por isso é que eu lhe disse que seria responsável acelerar-se os procedimentos. Eu sei que isto acarreta vários ministérios e seria necessário que todos os ministérios colaborassem no sentido de chegarmos a uma solução para a carreira. Não estamos a pedir mundos e fundos, como eu lhe disse, estamos a pedir o que já atualmente existe para o país. E posso dizer que com a Associação Nacional de Municípios nunca falámos, não temos tido sequer, nunca tivemos nenhuma reunião, mas falámos com vários municípios, entre eles o de Lisboa, que é o município que mais bombeiros chapadores emprega, e o município disse que não está de acordo com as propostas que o sindicato apresenta, até que para eles até é urgente serem aprovadas, porque, nomeadamente na parte da apresentação, porque precisa-se de escoar aos bombeiros mais antigos, que na realidade não estão a servir para o socorro, são um peso para o município, ocupam vagas e não estão a servir para o socorro porque não têm condições já para o fazer, e necessita-se de reforçar os efetivos, mas tem que se criar melhores condições de acesso, porque atualmente a carreira não é atrativa, ninguém quer vir. Por isso, o maior município do país, que detém quase metade do efetivo nacional, está de acordo com estas medidas, como outros municípios estão de acordo. Agora, é lógico, entendemos também que o próprio Estado tem que apoiar as câmaras que têm bombeiros chapadores, isso é um facto. Não faz sentido apoiarmos as que financiam bombeiros voluntários e não apoiamos aquelas que têm bombeiros chapadores. Não faz sentido algum e isso deveria acontecer. Relativamente aos autarcas serem todos de bem, eu acredito que sim. Mas se calhar são mal aconselhados. Porque eu podia lhe dar vários exemplos. Olha, vou dar o exemplo de Braga. Nós temos um autarca em Braga, por exemplo, vou dar só este exemplo, que não paga feriados aos bombeiros. Está a ver? E foi condenado em 2004 a pagamento dos feriados, conforme consta na lei. Por isso, se ele é um bom autarca, então age de malvadez, se calhar mal aconselhado. Obriga o sindicato a ter que ir para tribunal. Isto vai-se arrastar durante muitos anos. Está a entender o que quer dizer? Por exemplo, em Braga, o Sr. Presidente retirou de funções um bombeiro, para você ter a noção, um bombeiro,
porque chumbou, por exemplo, de uma formação que é o TAS, que só serve para saber o serviço pré-hospitalar, que é a competência do INEM. O ele ter chumbado nessa recertificação em nada o impossibilita de fazer o serviço de bombeiro. Ele retirou de funções e alterou o horário de trabalho de forma unilateral. É crime. Toda a gente sabe que é. Obrigou o sindicato a apresentar queixa. Mas enquanto a justiça decide e não decide, o trabalhador está a ser prejudicado. Entende ou não? Isto são, por isso é que eu lhe digo, há autarcas e autarcas. Há autarcas e autarcas. E muitos autarcas, como por exemplo o senhor Presidente da Câmara de Santarém, chegou-nos a dizer na cara, vão para o tribunal, que isto decide-se daqui a 10 anos, eu já não sou Presidente da Câmara. Por isso, ou seja, eu acredito que a maior parte dos autarcas sejam pessoas de bem, mas também os há que não o são. Por isso é que eu lhe deixei este alerta. Queres responder tu, então? Resposta aqui à senhora deputada do Partido Socialista. Com muita tolerância. Sim. Eu tenho aqui alguma dúvida sobre este valor referido em percentagem do subsídio que nos referiu, porque efetivamente nós tínhamos, antes de 2002, 14,5%. Só que esses 14,5% do subsídio foram trocados numa negociação sensata por apenas 2%. Portanto, alguém achou... Pronto. Ou seja, nós neste momento o que estamos a pedir é que se reverte, porque 7 euros de subsídio de risco para bombeiros chapadores é irreal. E a articulação do artigo 38 só não nos permite acumular subsídios. Portanto, efetivamente, nós não queremos ganhar suplemento. Há bombeiros chapadores que não ganharam subsídio de Covid por causa deste artigo. Portanto, não é preciso tirar daqui o artigo. Se os bombeiros tiverem um subsídio digno de risco, nós não precisamos de outros suplementos. Nós estamos cá para cumprir a nossa missão. Não queremos molas. Agora, isto tem que ser montado de maneira a que se justifique a vida de um bombeiro não seja 7 euros. Não estamos aqui Foi aqui questionado sobre as faltas de efetivo e o que é que isto leva. A legislação implica um número mínimo de elementos por viatura. E neste momento há vários quartéis que à entrada de turno não têm elementos suficientes para cumprir uma única guarnição de um carro de combate a incêndios. Portanto, a gravidade está neste patamar, que é o bombeiro que recebe para ser bombeiro tem que assumir a responsabilidade de sair com a viatura com o número de elementos mínimo, abaixo do mínimo, transgredindo a lei, onde põe as condições de segurança de todos os operacionais que levam. Que ganha apenas para ser bombeiro, desempenha a função de chefe sem receber para tal, porque não há promoções, porque é mais barato pagar apenas a bombeiros da base da carreira, e ainda tem que assumir a responsabilidade, por falta dos municípios fazerem contratação. Aquele bombeiro tem que assumir a responsabilidade de ou não sair porque não tem o número de elementos mínimos para cumprir as guarnições, ou de sair abaixo daquilo que a lei exige. Portanto, é neste patamar que está a falta de efetivo em algumas das companhias. Falou-me aqui sobre a situação dos municípios que não cumprem. Temos vários. O Porto não quer pagar a 36ª hora. Santarém não quer pagar só metade pelos feriados. O município de Cruz entende que não deve pagar trabalho suplementar aos feriados. Figueira da Foz podia continuar. São vários os municípios. Porquê? Porque, precisamente, para alguém fazer alguma coisa tem que ser em trabalho administrativo. E para uma primeira decisão temos 125 meses de média de espera. Portanto, toda a gente sabe, e uma vez que todos foram da dependência de autarquias, sabem que empurrando para o Tribunal Administrativo vamos esperando. E a gente está com um processo em tribunal 10 anos para que o bombeiro receba um feriado que custa 60 euros ao município. Disse. Muito obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, dizer como ficou expresso, são sempre bem-vindos a esta casa e a esta comissão, mas a esta casa de certeza absoluta, e assim como ficou demonstrado, todos os grupos parlamentares têm as suas preocupações relativas a esta questão que acaba por ser talvez uma necessidade de revisitar a Lei de Bases da Proteção Civil. Muitas questões que são levantadas e que cada grupo parlamentar terá a oportunidade de gerir como considerar melhor. Eu, enquanto Presidente de Comissão, não vou escudar, porque não há nenhuma forma no regimento que diga que eu não devo emitir a minha opinião, devo manter o princípio de imparcialidade e isso mantenho, mas dizer que, obviamente, esta situação do Sindicato Nacional dos Bombeiros Chapadores tem sido acompanhado por esta Comissão, quer neste mandato, quer no mandato anterior. A questão, inclusive, do estatuto, que o ano passado, com o Governo anterior, esteve em cima da mesa a ser revisto e que falávamos e que sabíamos que seria até, ou pelo menos com a promessa, que seria até ao Carnaval, obviamente, a queda do Governo ou a dissolução da Assembleia da República, que é o termo correto, levantou outras questões que não permitiu
terminarmos alguns processos legislativos que estavam em curso. Entendo, enquanto deputado, enquanto autarca, entendo perfeitamente o que se referem, e acho que todos devíamos ponderar um bocadinho isso, na questão das EIPs e a forma como hoje as EIPs são uma arma de arremesso, e não é uma lógica de prejudicar os voluntários, mas esta questão tem prejudicado, de facto, um maior investimento nas autarquias que têm sapadores, e é necessário, se calhar, pensarmos um bocadinho na questão das EIPs, porque obviamente sai mais barato pagar 50% de um vencimento e os outros 50% serem pagos pelo Estado Central do que estarmos a suportar enquanto autarquia, porque as autarquias também têm dificuldades, e aí um voto de apreço a todos os autarcas que, independentemente das suas forças políticas e grupos políticos que representem, acredito e quero acreditar que fazem o melhor pelo seu território e que querem o melhor para o seu território, muitas vezes limitados pelas opções financeiras que têm que tomar, e em cima, porque nós vamos ser o único país que tem dia e hora para começar a época de incêndios. Portanto, em cima desta época de incêndios, numa altura que se calhar estaremos daqui a uns meses a analisar quem foi o responsável por não limpar terrenos, vamos procurar os responsáveis no final, mas temos a certeza, e creio que, não estando legitimado para tal, mas nem mandatado para tal, mas creio que falo por todos os deputados desta Casa, todos temos muita confiança no vosso trabalho, todos respeitamos muito o vosso trabalho e o trabalho dos voluntários e de todos os elementos da proteção civil, que nos próximos dias, tal como no passado, estarão na defesa do nosso território nacional e estão na defesa dos nossos pertences e dos nossos bens e daquilo que é a nossa Portugalidade. Vocês são, de facto, incansáveis, e acho que o poder político tem a responsabilidade de olhar para vocês com outros olhos e de, independentemente das posturas e divergências políticas ou partidárias que temos e ideológicas até, não acredito que alguém nesta Casa, seja mais à esquerda, mais à direita, olhe para vocês como um mal necessário. Vocês são um bem necessário para a nossa defesa nacional, e desejar-vos boa sorte a vocês e a todos, não gosto de utilizar muito esta palavra, mas vou ter que a utilizar, a todos os vossos camaradas, durante a época de incêndios, que corra tudo pelo melhor, que vão todos, mas que voltem todos também, sempre que assim tiverem que agir em teatro de operações. Muito obrigado a todos. Se não estimem uma intervenção, dou por concluídos os trabalhos.